Muito boa tarde a todos. É uma satisfação a esta casa receber a todos nesse dia. Declaro aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Carlos para apresentação e discussão da lei orçamentária do município para o exercício 2020. Gostaria de convidar a integrar a mesa de autoridades dessa audiência pública os senhores Carlos Colense, secretário municipal de Planejamento e Gestão, também a Fabiana Tadeu Colmati, diretora da Secretaria Municipal de Planejamento, e também o Carlos Eduardo Galvani Nascimento, da parte administrativa da Secretaria também. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores Rodson Magno do Carmo, Robertinho Mori Roda, Elton Carvalho, Cidinha do Oncológico, e justificar também a ausência, ou até o atraso, para essa audiência do vereador Edgar Andreazzi. Queria também agradecer ao presidente da Câmara, o vereador Lucão Fernandes, que me deu a oportunidade de presidir a sessão nesse momento, uma vez que ele está em agenda no seu gabinete e logo, terminando a agenda, irá participar junto conosco da audiência. Registrar a presença do senhor Davi Fernandes Neto, assessor da CONAN, que auxilia essa casa nos processos jurídicos, principalmente administrativo. Muito bem. Para dar agilidade na audiência, eu passo nesse momento, antes agradecendo quem em casa nos acompanha através da TV, assessoria também do vereador Ditinho Mateus, assessoria do vereador Leandro Guerreiro e demais assessores. Cumprimentar quem em casa está acompanhando essa audiência pública. Muito boa tarde. Para dar agilidade, como eu disse na sessão, vou dar, nesse momento, ceder a palavra ao secretário municipal de Planejamento e Gestão, o Caco Colense. Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, cumprimentar o presidente da sessão, o Júlio César, rendendo homenagem aos demais vereadores, o Rodson, o Elton, a Cidinha e o Robertinho Mora, desculpa. O Robertinho Mora é presente e os demais que encontram nessa casa. Hoje é dia de apresentação da audiência pública da Lei Orçamentária Anual da LOA 2020, elaborada pela Secretaria de Planejamento. Então, os fundamentos legais para a apresentação estão fundamentada na Lei Federal 4320 de 64, a Constituição Federal, Lei Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000, as normas do TSE e normas da Secretaria do Tesouro Nacional. A Lei de Responsabilidade, no seu artigo 48, determina a realização pública do processo de elaboração da Lei Orçamentária Anual. Nós temos 3 instrumentos de gestão em matéria de planejamento, que é a PPA, LDO e o Orçamento Anual. Como essa sessão está sendo gravada, é bom que se explique que a PPA é um conjunto de programas para o futuro, para 4 anos. A LDO, a priorização dessas metas, desses programas no ano fiscal. E o orçamento, então, é a parte financeira, na medida que esses projetos, essas metas são executadas, ela tem um vínculo orçamentário colocado à disposição para que essas metas possam ser realizadas durante a execução orçamentária. Aqui é um quadro geral, os instrumentos de planejamento, como eu falei, que é a PPA, a LDO e a LOA. Muito embora os senhores vereadores tenham conhecimento, é bom aqui que se explique cada um desses instrumentos detalhados. Mas, a princípio, o PPA tem as indicações das metas, a LDO, a priorização dessas metas durante o ano que vindouro, a LDO é o vínculo dessas metas, dessas ações, desses programas e de obras, vinculados à parte financeira, que é a lei orçamentária. A Lei Orçamentária Anual tem por finalidade a concretização dos objetivos e metas estabelecidos no Plano Plurianual, é o cumprimento ano a ano das etapas do PPA
em consonância com a LDO e a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Constituição de 88 estabelece que a iniciativa do instrumento de planejamento é privativa do chefe do Executivo, evidentemente submetida a essa Casa de Leis. As etapas da elaboração: estimativa receita pela Secretaria da Fazenda. Então, a Secretaria da Fazenda envia para a Secretaria de Planejamento um valor estimado de receita, né? Ou seja, quanto que nós entendemos, isso é um padrão quase que nacional, de aumento de receita através das arrecadações para o ano de 2020. Então, a Fazenda dá essa indicação. Por outro lado, os secretários, a máquina administrativa, os órgãos descentralizados da administração, envia quanto se quer gastar no ano vindouro. Então, o planejamento faz essa adequação da receita estimada pela Secretaria da Fazenda e as despesas estimadas pelas demais secretarias e órgãos descentralizados. Nessa diferença, para vocês terem uma ideia, houve um corte, um remanejamento de mais de 220 milhões, ou seja, a todo o conjunto da prefeitura ter o desejo de realizar, de deixar uma cidade melhor, igualmente justa, né? E com as necessidades pelo menos satisfeitas, mas a receita não corresponde a essa demanda, essa necessidade, havendo então o que nós chamamos de corte, adequação, para ter um equilíbrio fiscal, ou seja, as despesas não serem superior à receita possivelmente arrecadada. E essa compatibilização das propostas setoriais à luz das prioridades estabelecidas dos recursos disponíveis conforme a orientação e diretrizes do LDO. A consolidação e montagem por parte do órgão central do planejamento e orçamento da proposta orçamentária a ser submetida à apreciação do Poder Legislativo. Então, essa adequação, devemos levar em consideração para essa adequação o critério macroeconômico. Nós estamos hoje aqui com a possibilidade de PIB de 0,8689, uma inflação de 2,42. Houve a semana passada ou essa semana uma revisão dessas possibilidades, um pouquinho menos de inflação e um pouquinho mais de PIB, pouquinha coisa, 0,01% aumento do PIB, menos que 1%. Nós entendemos, então, que esse modelo macroeconômico ainda estagnado não consegue a gente ter uma previsibilidade bem fundamentada de uma receita apta a suportar as necessidades do município. Por isso, então, essa adequação entre a receita e a despesa. Uma iniciativa que a Secretaria de Planejamento teve esse ano foi a audiência pública eletrônica. Então, nós disponibilizamos no site da Prefeitura, com as divulgações, a possibilidade de participação da sociedade no orçamento de 2020. Então, foi elaborado em 29 de julho, nós ficamos lá à disposição, o portal ficou disponível de 12/7 a 12/8, isso vai ser uma prática de política pública do Aravante, de ter essa possibilidade de manifestação popular no orçamento do município. Essas informações, né, foram compiladas, encaminhadas aos secretários. Os secretários, então, avaliaram essas sugestões da Sociedade São Carlos e priorizaram nos seus programas, priorizaram ou não, nos seus programas orçamentários, suas metas orçamentárias para 2020. Foram 303 participações, a prioridade foi saúde, 72%, educação, 69%, e um fato que chamou a atenção é a reabertura do Centro de Referência da Mulher. Então, foram esses as maiores indicações da participação popular no orçamento de 2020. Aqui está um demonstrativo também do que foi falado. Voltando aqui, então, com essas informações, né, das necessidades da população, dos desejos dos secretários, do próprio prefeito pelo sufrágio universal, que tem as suas prioridades. Chegamos, então, a um orçamento de R$ 949.747.077, assim distribuídos. O
Prefeitura Municipal de São Carlos, R$ 796.659,42. O SAI, R$ 150.039,29. A FESC, R$ 1.209,07. A PROAB, R$ 1.726,98. E o Promemória, R$ 113 mil. As receitas previstas, né, os ingressos, né, da onde vem a receita do município, dos tributos. 31% dos impostos, 0,25% em relação às questões patrimoniais, 0,08% industrial, 12,19% serviços, transferências correntes 50,78%, outras receitas, infra orçamentária de secretaria para secretaria 0,03% e deduções de impostos 6,65%. As operações de créditos, que são os financiamentos, 54 milhões, alienação eventual de imóvel, 113 mil, amortização da dívida, 2 milhões, transferência de capital, 38.624.870. E aí o comparativo das despesas, que chega no valor de 949.741.772, ou seja, é o espelhamento da receita, que a despesa é que chega no equilíbrio fiscal. Não poderia ter receita maior do que a despesa, nem o inverso. Então é isso que nós fazemos a adequação. E, infelizmente, as necessidades da população são superiores aos egressos tributários que compõem a receita para poder satisfazer todas as necessidades e as demandas da população. E aí, como na nossa casa, nós buscamos priorizar, né? E aí prioriza o secretário, o prefeito, a conversa com a Câmara Municipal, o diálogo constante com a sociedade, as demandas, você prioriza as ações, os programas e as obras para o ano de 2020. Despesa com pessoal, 423 milhões, juros de encargos da dívida, 4 milhões, custeio, 367 milhões, despesas de capital, investimentos, 105 milhões, inversões financeiras, 401, amortização da dívida, 37 milhões, chegando, então, no 949, 747, 772,26, que é o espelho da receita prevista para 2020. Nós estamos navegando na saúde com 26,15%, na educação 28%, e cumprimos então as exigências legais para as despesas mínimas na área da saúde e na área da educação. Evidentemente que no ano 2020 as necessidades também às vezes impõem certos remanejamentos, sempre com a autorização da Câmara para poder suportar uma necessidade eventual. Então esse é o resumo da proposta orçamentária de 2020, que está em trâmite nessa Casa de Leis. Esperemos seja votada para a gente ter um instrumento bem adequado. Somado a isso, é importante dizer que o ano que vem é o ano da eleição. Nós temos mais passado do que futuro. Então tem que fazer toda uma gestão, todo um exercício para que as contas sejam sanadas e evite-se que se passe dívida para a próxima administração. Então é um exercício que nós vamos fazer, tivemos que adequar, e ao adequar, tendo essa possibilidade de ter um ano bem específico, que é um ano eleitoral, e que é um ano mais de juízo fiscal, do que aí tentar gastar mais do que arrecada e levar a prefeitura a uma situação de desequilíbrio fiscal, prejudicando a próxima administração. Então essas são as palavras, agradecer a Fabiana e o Carlos que ajudaram a desenhar, elaborar esse planejamento, e assim como eu, estão à disposição para sanar quaisquer dúvidas. Obrigado a todos. Muito bem. O Carlos e a Fabiana? Agora não. Nada. Então eu vou abrir para os senhores vereadores a ordem de inscrição. Então o vereador Elton, primeiro inscrito. Pois não, vereador. Boa tarde, secretário. Parabéns pela explicação.
Eu queria que o senhor me explicasse um pouco melhor sobre o planejamento da saúde. A gente vê, né, eu comparei a LOA do ano passado e a LOA desse ano que a gente apresenta. A gente vê que é uma expectativa, né, como sempre é falado, que é uma expectativa para o ano, mas em equiparação com a do ano passado, a gente teve uma redução de quase 6 milhões. E a gente, detalhando dentro da LOA, a gente tem uma diminuição de material de consumo na saúde. E a gente vê que a gente sofreu bastante, eu que trabalho na saúde, a gente sofreu bastante com material básico para o dia a dia. E aqui a gente, na LOA, apresenta uma diminuição de material de consumo. Aqui tem um detalhamento que não vem específico, eu pedi forma requerimento, alguns dados que eu acredito que vai dar tempo de chegar, até a gente votar. E aí a gente tem aqui, diminuição, material de consumo, diminuição de 5 mil. Tem uma aqui, diminuição de 50 mil, só que dentro da LOA não é específico qual que é esse material de consumo. Equipamento e material permanente, diminuição de R$400 mil. A gente sabe, de novo falando, que é uma expectativa, mas em cima de uma LOA que diminui, e a saúde hoje, nossa, tão fragmentada, uma fila de cirurgia eletiva de 2 anos e meio, material de consumo faltando, medicações básicas faltando, e a gente com essa diminuição no projeto. Outra dúvida também que eu queria saber é em cima do planejamento do limite prudencial de contratação. A gente viu aí que tem bastante pessoas preocupadas e foi falado pela dona Helena que esse ano, se não a arrecadação não melhorar, não contrata, e que se não melhorar o ano que vem também, até dezembro, não tem contratação. Foi uma fala que pode ser que aconteça. E foi passado esses dados, qual que seria o quadro de funcionário que precisa e precisaria para o ano que vem, para esse planejamento, logo que tem um concurso vigente, um concurso aberto. Com essa fala, eu acho que vai diminuir a procura para esse concurso, porque se não vai haver contratação, foi planejado esse concurso público, essa licitação de concurso, visto que a fala da secretária de administração fala que não há uma probabilidade de contratação agora e nem futuramente, talvez. E esse concurso já fala que é uma vaga. Então, como de novo falando, hoje a gente tem vagas de 5 pediatras, ginecologista, vagas aí, e a gente abre um concurso com uma vaga, visto que é legalmente, como sempre foi falado. Mas, se isso foi passado para o senhor, esse planejamento sobre a contratação desses servidores para o ano de 2020, visto que eu trabalhando na área da saúde, hoje a gente tem de 6 a 10 vagas abertas de enfermeiro, de médico, ginecologistas, pediatra, e eu queria saber que o senhor me explicasse um pouco melhor sobre também a vaga de servidor público. Antes da resposta, apenas registrar a presença do vereador, presidente da Casa, Lucão Fernandes, o vereador Sérgio Rocha, também na audiência, e o vereador Leandro Guerreiro, também presente na audiência pública nessa tarde. Pois não, secretário. Sobre a diminuição dos recursos na saúde, assim, por a linha específica aqui de despesa, a gente realmente não tem como te falar, apresentar. Mas do orçamento total da saúde, a parte que se diz respeito a pessoal, pagamento de salário, cesta básica, ticket, essas coisas, ele está subindo de 101 milhões para 106 milhões e meio, que está dando 5% a mais. Na parte de custeio e investimento, sem pessoal, ele teve uma queda, sim, está indo de 53 milhões e meio para 52 milhões e meio, aproximadamente. Então, está caindo 1 milhão. No detalhamento, você chegou a falar em uns números maiores, então, acho que, no total, pode ser realocação lá da própria secretaria, que, às vezes, diminuiu o consumo e precisa aumentar na prestação de serviço, alguma coisa assim. Essa redução está dando 2% a menos em relação ao orçado esse ano. Em específico de material de consumo, eu não vou ter aqui os números, mas a gente teve a inclusão nesses valores da saúde
de um programa novo, que é o Vale CAPES, então, talvez das pessoas que são usuários do CAPES, né, não sei se o nome vai ser esse mesmo. Então, é uma despesa nova, então, por isso que não teve tanta redução. E também tem uma demanda judicial da Santa Casa grande, que tem que pagar o ano que vem, que também está nesse valor. Agora, quanto às diminuições desses cortes assim, de consumo, a gente dá uma olhadinha com calma se tiver realocado em a linha errada, porque a Secretaria de Saúde que passou para a gente o orçamento, depois teve essa readequação aí, frente à receita, que está prevista menor para o ano que vem. Todas as secretarias tiveram grandes reduções, e uma das que menos teve, que a gente tentou menos reduzir, foi a saúde. Quanto às contratações, quem faz o orçamento da despesa com o pessoal é a Secretaria de Administração. A gente respeita exatamente os valores que elas mandam. O limite prudencial, a gente tem sentido que, se a receita continuar no mesmo andamento que está esse ano, ele deve continuar bem dentro, em cima do limite prudencial, não deve abaixar. As contratações da saúde e da educação, elas seguem um critério um pouco diferente quando se está nesse critério, né? Substituição pode, não pode deixar faltar, né? Médico, professor. Mas, assim, se vai ter essa contratação, não. Se está previsto no edital com uma vaga, com certeza a administração, essa uma vaga, ela já garantiu. Outras vagas, a gente já não consegue detalhar, porque ela manda só o valor cheio para a gente. No caso da saúde, aí ela colocou que precisaria de 106 milhões. Eu acredito que deva estar contemplado essas contratações. O que a gente está tendo muito é o aumento das despesas com terceirizado, que isso impacta no limite prudencial, especialmente na saúde. Teve essa contratação dessa empresa que fornece plantão médico, o MESC, ela acaba influenciando também. Não tem o médico contratado, mas tem o médico prestando serviço. Então, ele impacta no limite prudencial da mesma forma. Tá, então, não sei se ainda não passou. Estourando o limite prudencial, por vedação legal, nós não podemos contratar, promover e aumentar esse limite prudencial. Mas tem exceções na área da saúde e na área da educação. Professor e profissionais da saúde você pode. O ano que vem ele é atípico, 180 dias antes da eleição você já não pode mais ter qualquer tipo de manobra para contratação. Então, nós vamos ter um curto lapso de tempo entre agora e até a eleição para contratar quando o orçamento diminui. Evidentemente que no começo do ano, o Júlio César bem sabe, com os egressos, principalmente do IPTU e IPVA, há uma certa robustez no nosso orçamento no que fala em receita, e que esse índice cai. E ao longo do tempo, de acordo com as condições macroeconômicas, que você vai temperando esse limite prudencial. Mas hoje nós estamos navegando com 51 em média, que é um limite muito fio na navalha para fazer novas contratações. Só mais um questionamento. Sabe me dizer quantos por cento diminuiu de cada secretaria específico? Fazendo um favor. Enquanto a Fabiana procura, eu quero registrar a presença do vereador Daniel Lima também na audiência pública nessa tarde. Falando só das receitas fonte 1, tá? Porque convênio a gente não detalhou. O gabinete do prefeito diminuiu 24%, a Procuradoria-Geral do município 52%, a Infância e Juventude 23%, a Secretaria de Administração, não a parte da folha, a parte de manutenção da Secretaria, 27%. A Secretaria de Agricultura, ela teve um acréscimo de 7%, porque deste ano a gente passou a manutenção das estradas rurais, que estava nos serviços públicos, para a Secretaria de Agricultura. Então, por isso que ela teve esse acréscimo. A Cidadania e Assistência Social, 21% de redução. Comunicação, 74%. O Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia teve um acréscimo de 5% devido a um TAC que foi assinado com o promotor
no fim de 2018, que a gente teria que incluir um processo de arborização para 2020. A Secretaria de Educação aumentou 14%. A Secretaria de Esportes e Cultura diminuiu 24%. A Secretaria de Fazenda, redução de 54%. A Secretaria de Governo, diminuição de 6%. A Secretaria de de Meio Ambiente, falei errado. Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano diminuiu 35%. A Secretaria de Obras Públicas, 80%. A Secretaria de Planejamento e Gestão, 51%. A Secretaria de Serviços Públicos manteve o mesmo orçamento. A Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, um acréscimo de 20%. Devido a um convênio que eles tinham com a Casa do Trabalhador, que era mantido pela União, e o Ministério do Trabalho não está mais repassando esse recurso, e para não fechar ali o Banco do Povo, o atendimento ali da Casa do Trabalhador, a gente resolveu dar um aporte de recurso fonte 1 nesse convênio. E também por causa dos centros de economia solidária que eles estão abrindo. A Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito teve um acréscimo de 15% devido à centralização de toda a manutenção da frota na Secretaria de Trânsito. Hoje ela é dividida, né? Descentralizada, cada secretaria empenha sua manutenção de peças, seu contrato de manutenção de frota, seu combustível, e isso às vezes atrapalha ou atrasa a manutenção dos veículos. Então, há um pedido da Secretaria de Trânsito, foi centralizar esses recursos todos lá. Então, tem essa redução também de todas as secretarias, porque teve essa readequação na Secretaria de Trânsito. E também por causa da multa de trânsito, que esse ano o orçamento para a multa de trânsito previsto era 6 milhões, para o ano que vem é 7 milhões e meio. A Secretaria Municipal de Saúde, então, diminuiu 2%. A partir de encargos gerais do município, diminuiu 7%, que é onde a gente paga a tarifa e a dívida pública. A Secretaria da Pessoa com Deficiência diminuiu 31%, a Secretaria da Segurança Pública, 27%, os repasses para a PROAB, 21% menor, para a FESC, 25% menor, a Promemória manteve o orçamento deste ano e a Câmara aumentou 1%. A parte de valorização do servidor, na administração, aumento de 4%, na educação, 4%, na saúde, 5%, e as emendas dos vereadores, 5% a mais também, por ano que vem. Mais algum vereador que queira questionar? Na verdade, a secretária não trouxe, mas eu pedi para providenciar uma cópia para a gente, e eles estão tirando lá. Tem algumas, ainda tem 3 aqui, e está fazendo mais, tá? Robertinho? Mais alguém? Vereador Elton, por favor. Há uma preocupação também de alguns servidores públicos que a dona Helena, há uma fala da dona Helena de novo, que ela fala que o sindicato vai ter que brigar muito com ela no próximo ano, visto que o limite prudencial, né, já está no teto, para o aumento do servidor público. E eu queria que o senhor explicasse um pouco sobre o aumento, né, se tem uma expectativa em cima da lua, como que vai ser, porque o carro-chefe da prefeitura é o servidor público. Né, e a gente fala de uma saúde, de uma educação, e aí a gente tem essa fala em outubro. Então a gente já começa a preocupar o servidor público sobre um aumento, que é direito, então eu queria saber sobre isso. A previsão da Secretaria da Administração e aplicação
de reajuste baseado na inflação, e dependendo da evolução orçamentária, a questão de ganho real vai ficar num segundo momento. E a Secretaria de Administração quer implantar também, já tem uma previsão orçamentária do plano de valorização do funcionário, o plano de carreira do funcionário para o ano que vem. Então, o que está garantido hoje no orçamento? A aplicação da inflação para o reajuste do salário e a implantação do plano de carreira do servidor, que também é uma postulação antiga do sindicato. Secretário, por gentileza, onde que está aqui os índices, as porcentagens que foram alteradas aí, conforme a... Nós vamos fazer uma cópia. Vocês vão fazer uma e cópia? Deixar com vocês. Isso, que aumentou e que diminuiu. É isso, o que está a relação do que aumentou e diminuiu em relação a 2019. Isso, é isso aí. Tá ok, muito obrigado. Então, aqui a gente coloca à disposição de vocês. Então, pela LOA, o servidor público está garantido o plano de carreira em 2020 efetivo, com a valorização, com a efetivação dele, porque a gente fala que isso foi um ganho do servidor público há muitos anos, só que não tinha as comissões, não teve nenhum aumento de porcentagem nos salários, conforme o plano de carreira estava no papel. Então, em 2020, isso é garantido. Tem uma previsão orçamentária, né, de reajuste salarial pela inflação, no mínimo, né, e a implantação do plano de carreira. Isso, na evolução do orçamento, a Secretaria da Administração já pode iniciar, pelo menos, o processo, que são várias comissões, avaliação, autoavaliação. Então, esse processo, a Secretaria de Administração já tem a previsão orçamentária para contemplar o plano de carreira do servidor. Mais algum vereador quer questionar? Enquanto os vereadores ainda procuram algum questionamento, secretário, até pedir ajuda da Fabiana. É óbvio que estar na Secretaria de Planejamento, o orçamento está sob nossa responsabilidade, já estive nesse momento na Secretaria. Uma coisa importante que mantém isso, o orçamento, é a descentralização que começou em 2014, na verdade. Nós tínhamos um orçamento centralizado numa Secretaria de Planejamento, que eu acho um equívoco, sempre combati isso, e quando tive a oportunidade de ser secretário, descentralizar para dar autonomia para as secretarias, para a gente poder cobrar as secretarias. Outra coisa que eu sempre chamei a atenção, quando a gente valoriza demais o orçamento, superestima demais o orçamento, depois a gente corre alguns riscos, contingenciamento, e causa todo um problema, o pensamento para 2020, uma vez que 2018 nós tínhamos um orçamento previsto de 789 milhões, 2019 979, 200 milhões a mais. Eu acredito ser um equívoco quando nós pensamos que vai vir financiamento, que o prefeito pode ser amigo de um de outro e trazer alguns bilhões, e isso não acontece e prejudica o andamento, e a gente sabe o que acontece no futuro. E hoje, no orçamento de 2020, nós temos 30 milhões a menos em relação a 2019. O senhor acredita que esse orçamento, essa previsão orçamentária, está dentro da realidade, ou ainda há uma hipervalorização ou superestimar um orçamento para 2020? Primeiro, sabe a posição de você descentralizar o orçamento e os secretários possam ter pelo menos autonomia orçamentária, evidentemente debatido com a sociedade, com a Câmara, com as lideranças e com o próprio prefeito que se elegeu, priorizando o gasto do orçamento público. Então, foi sábio esse posicionamento, esse critério adotado em 2014, e isso está sendo seguido até esse presente momento. Nessa questão também, eu, enquanto secretário, sou bem realista no valor adequado. Não está supervalorizado, porque você percebe o tanto de percentual negativo que foi sendo colocado entre o orçamento 2020 e 2019. Então, você tem uma evolução inversa
dessa possibilidade de inchar um orçamento e sair rezando, né, orando para que a economia possa corresponder às receitas. Uma coisa é o orçamento, outra coisa é o financeiro. Então, nós fizemos bem calcado, por isso que teve essa diminuição estratégica, para que no último ano de gestão, né, e mesmo que não fosse, para ter um orçamento adequado à realidade do nosso país e à realidade de São Carlos. O aumento que teve da receita, acho que não superou, no grosso modo, 5% da receita de 2019. Por isso que houve todo esse contingenciamento, toda essa responsabilidade fiscal de tentar adequar o orçamento à realidade da receita que a gente espera que aconteça. Evidentemente que nós não temos muito controle da receita por questões macroeconômicas, mas aí nós somos até um pouco pessimistas nas nossas receitas para fazer orçamento bem à realidade do município. Caco, uma colocação, até para que as pessoas que estão acompanhando possam entender. Quando nós falamos que nós destinamos 26,15% do orçamento para a saúde, dentro desses 26,15% da saúde está pessoal também está incluso no 26,15%. Se eu tirar o pessoal desse percentual, eu chego a quanto? Porque, na verdade, enquanto a Fabiana procura, nós falamos, nós gastamos 26,15% do orçamento na saúde de São Carlos. Eu dizer isso, às vezes, né, falar, não, é o Júlio porque tem um posicionamento nunca contrário à oposição, não é isso. Mas para que as pessoas saibam, hoje, o orçamento da saúde não é 26,15%. Tem o gasto com o pessoal, provavelmente, acredito eu que você deve investir aproximadamente 15% a 16%. Mais ou menos isso, respeitando a Constituição, que tem que investir no mínimo 15%, mas que não há um investimento na saúde efetiva de 26,15%. De custeio. De custeio dá 9 e pouco por cento. O resto é funcionário. É importante que as pessoas saibam. 9% de custeio. Então, foge da realidade, né? Isso não é só São Carlos. É óbvio que nós temos que buscar outros mecanismos para melhorar o que se investe na saúde. Mas, Caco, infelizmente, se for analisar, a grosso modo, investe pouco na saúde, porque a folha de pagamento toma muito, a gente sabe disso, que é uma secretaria pesada, mas o investimento na saúde hoje não chega a 10% no nosso município do orçamento. Só para que as pessoas entendam em casa que está acompanhando. Não. Os 26 está no índice da Constitucional. Só que, efetivamente, como a Fabiana bem colocou, chegamos aí a aproximadamente 10%. Isso. Muito bem, exatamente esse número, acho que fica mais claro para as pessoas entenderem. 25, né? Para dividir o gasto, para saber quanto se gasta na saúde, 2/3 é para custeio com o pessoal, e 1/3 com o custeio e a manutenção de tudo que é necessário para a Secretaria de Saúde tocar, e acredito que sempre vai ficar apertado o orçamento. Tá? Não se faz, Júlio, completando, saúde com menos que 25%, 26%, 27%. Tem cidades que aplicam até 32%, 33% do seu orçamento. Por quê? Porque ainda é a ideia de você cuidar da doença do que promover a saúde. Então, essa lógica ainda o Brasil enfrenta por várias questões, e o município de São Carlos não é diferente disso. Pois não, Daniel. Por gentileza. Nós temos aqui um comparativo de despesa, secretário, que mostra um crescimento de 2018 de 790 para 979. Queria que o senhor me explicasse essa diferença que tem aqui de 190, e logo no ano subsequente, o próximo, 2020, nós vamos ter uma queda de 50 milhões. Por que isso, por gentileza? O orçamento de 2019, que é o que a gente está executando esse ano, ele chegou ao total de 979 milhões, devido à inclusão de operações de crédito que o município estava pleiteando e diversos convênios com a União e com o Estado.
Então, que a gente chama de receita de capital, que são os recursos carimbados, né, eles vêm para fins específicos, eles estavam previstos 120 milhões, só desses recursos. Muitos deles não foram para frente, alguns, principalmente financiamentos, vários a gente desistiu, trocou por outras operações de crédito. E os recursos a fundo perdido, que são os que vêm das emendas parlamentares ou dos convênios com os ministérios, na União e com o Estado, eles ainda estão para acontecer. Alguns já têm tido liberação de recursos, outros eles demoram, às vezes assina mais no fim do ano. Tem diversos que, por não atender alguma coisa ou outra, a União acaba, às vezes, não repassando, ou como a própria União está sofrendo contingenciamento, ela acaba não tendo repasse. Então, desses 120 milhões, a gente está projetando que vai atingir, na prefeitura, chega a uns 18 milhões. Dos 120 previstos. Então, essas despesas, como elas são carimbadas, elas são até outras fontes que a gente fala, é a fonte 7, é a fonte 5, é a fonte 2, a fonte 8, elas não acontecendo a receita, consequentemente, não acontece a despesa. Então, provavelmente, essas receitas não vão vir mesmo, é o que é a nossa expectativa lá, e, por isso, para 2020, já está menor. Por exemplo, essa receita de capital, que está 120 para esse ano, para o ano que vem ela está 94. Então, já tem uma redução. A gente ainda manteve algumas operações de crédito, que uma foi recentemente aprovada aqui pela Câmara, que é 30 milhões para recap, que ela não deve vir dinheiro esse ano, que o trâmite para assinar uma operação de crédito é muito demorado. Tem mais os 4 milhões para iluminação, 4 milhões para compra de equipamentos, que, apesar do contrato com o Banco do Brasil já estar assinado, o dinheiro ainda não veio. Não sabemos se ele vai vir ou não, a expectativa é vir, mas a gente não sabe se a licitação termina esse ano, se vai dar tempo de empenhar tudo. Então, a gente já garantiu para estar no orçamento do ano que vem. E também tem 16 milhões de operação de crédito, que são do SAAI, para água e esgoto. Eu não lembro a proporção exatamente de quais, dos dois. Eles ainda não têm lei, acho que aprovada aqui na Câmara, ou está em vias de alguma coisa, mas... Não, tem um que tem a lei aprovada, sim, mas ainda não está assinado, porque a gente está com um processo judicial que acabou atrasando os financiamentos. Fora esses que são operação de crédito, que é os financiamentos que a gente tem... que depois devolver, né, pagar, é um empréstimo igual quando a gente faz. A gente tem as outras operações, os outros convênios previstos a fundo perdido, que a gente tem que, de previsão de receber da União 10 milhões de convênios com a União, de emendas parlamentares 4 milhões e meio e de receitas do Estado mais 1,5 milhão. Então, essas receitas que fazem essa despesa, a receita de capital, né, que vão ser despesas vinculadas, que só podem ser executadas com a receita vindo. Então, por isso, essa diminuição do orçamento de 19 para 20. Quando a gente fala das receitas correntes, que é aquela que a gente tem mais poder, sobre algumas a gente tem poder sobre arrecadação, e as oriundas dos impostos, a gente saiu de 17 com uma arrecadação de 829 milhões. Previmos para 2019 922. Ele estava um pouquinho acima da expectativa de crescimento, a gente acha que não vai chegar nesse valor, mas era uma receita que o cenário econômico estava proporcionando, né? Se esperava na recuperação da economia, se tinha um PIB, uma previsão de PIB de 2%, que acabou não concretizando. Então, apesar dela ter tido um crescimento grande, ela não foi orçada assim, sem critérios. A gente teve todo junto com a Secretaria de Fazenda, a gente teve todo um cuidado. Tanto que o primeiro ato da Secretaria de Fazenda, quando abriu o orçamento para execução, foi contingenciar esses valores que a gente pôs baseado nesses cenários, e ele só tem liberado mediante verificar que essa receita está ocorrendo. Ela não vai atingir esse percentual, tanto que para
Para 2020, a gente colocou 918. Então, de 922, a gente está baixando para 918. Tá? Que é o novo cenário aí da economia, que agora que estão falando que vai chegar a 2%, voltou nos 2% para o ano que vem, mas já tem novos cenários falando que não deve chegar o PIB a 2% no ano que vem. Secretário, eu queria que o senhor me explicasse aqui. O repasse para a Santa Casa, ele está entre outros serviços de terceiros? O repasse? O repasse mensal da Santa Casa, sim. Aí tem um outro que está como sentenças judiciais. Que é o acordo judicial, isso. Que é um extrateto de anos anteriores. Isso. Eu queria saber do secretário qual que foi o planejamento passado pelo secretário Marcos, secretário da Saúde, visto que aqui hoje fala de diminuição dos serviços terceiros, visto das cirurgias eletivas prestadas pela Santa Casa. Hoje a gente tem 2 anos e meio de fila de cirurgia eletiva, né, que a gente sempre liga na secretaria e cobra, e é falado, mas cirurgia eletiva pode se esperar, é eletivo. Mas a gente está com hoje 2 anos e meio de cirurgia eletiva, e a gente teve essa diminuição no orçamento, e eu queria saber do secretário o que foi o planejamento do secretário de Saúde para o ano 2020, que a gente vai chegar em 3 anos e meio de cirurgia eletiva e as pessoas com dor, ocupando UPA, ocupando Santa Casa, ocupando UBS, e a gente não vê um planejamento da Secretaria de Saúde para a gente acabar com essas filas de cirurgia eletiva. As pessoas estão com dor, elas precisam fazer essa cirurgia e a gente não vê. Houve essa diminuição, teve a prestação do 2º quadrimestre aqui e foi falado aqui que diminuiu de 42 para 20. E a gente não vê um planejamento, né, eficiente, um planejamento a um curto prazo para a gente diminuir essas cirurgias eletivas. A parte depois que eles mandam para nós o serviço terceirizado, ele é gênero. A espécie do que eles vão fazer, como eles vão fazer, aí é o secretário da pasta que tem os seus detalhes, da onde vai direcionar o item serviço de terceiro. Então, no serviço de terceiro, precisava ter uma decomposição desse relatório para ver quando chegou. Esse nível de detalhamento, a secretaria que faz, ele manda para nós o valor mais global. Então, essa questão é relevante, mas teria que ser direcionada para a Secretaria da Saúde e ver como ele vai gastar esse montante reservado no planejamento para os serviços terceirizados. Então, o direcionamento maior é para a Secretaria, não só para ela, né, mas toda a decomposição, a priorização dos gastos dentro do orçamento global afeta a Secretaria que estipula, por conta até da descentralização do orçamento. Só para fazer um parênteses, Elton, até para contribuir, no processo do orçamento 2020, não consta mesmo, né, falando, nós vamos fazer cirurgia, procurei até mais especificamente, não tem esse tema. Mas, infelizmente, eu também acompanho o teu pensamento, nós ficaremos mais um tempo sem as cirurgias, e aquele foco, aquele objetivo de zerar as cirurgias eletivas, infelizmente, nós não vamos conseguir atender a população nesse quesito. Secretário, eu recebi recentemente uma planilha da Prefeitura Municipal, qual eu fiz o pedido, dos orçamentos já em andamento, dos empréstimos em andamento que votou essa casa, e alguns empréstimos que teriam alguns objetivos. E um que eu já me posicionei, já tenho um pensamento, é em relação à aquisição do prédio da antiga João Faber, que o gestor tinha e tem interesse em adquirir esse prédio. Tanto é que na planilha eu vi, seria um financiamento em torno de 20 milhões, um financiamento para aquisição deste imóvel. Há por parte da Secretaria também esse entendimento de colocar e dar andamento no processo de financiamento desse prédio? O processo acho que é um desejo da administração, deve estar sendo instruído internamente na administração e encaminhar para a Câmara se houver interesse de fato de aquisição. O senhor acredita que esse ano ainda? Essa conveniência e a oportunidade é da Secretaria de Governo, que quem conversa com a própria Câmara, com a sociedade, vai entender ou não de encaminhar para a Câmara para poder fazer esse pleito com autorização legislativa para aquisição ou não
desse prédio. Então esse objetivo continua, é um dos focos da administração. Olha, é um sonho do prefeito desde o primeiro dia. Não sei Ok. se esse sonho vai ser concretizado. No caso, Agora por gentileza. Agora, nós precisamos refletir também que nessa necessidade da centralização dos serviços públicos, diminuição dos serviços terceirizados, é um bom tema para a gente debater sobre essa questão da aquisição, de ter um paço municipal onde se concentram todos os serviços para a administração. Acho que é um bom tema para a gente debater Com certeza. e avançar. E possa também diminuir, a hora que você concentra, você devolve alguns outros imóveis, né, que se gasta. Tem a questão do aluguel, nós gastamos Muito, mais de com 3 aluguel. milhões de aluguel. Mais 3 milhões. Serviços Acho que terceirizados também, acho que concentra, acho que é um bom debate. Eu acredito assim, que se a Secretaria de Planejamento, com certeza, fazendo o seu trabalho como ela tem feito, esmiuçando em detalhes e justificando, né, ipsis literis talvez desse financiamento, aí acredito que a gente vai É um bom tema vai ter um tema debate. para a gente E ter um debater, paço municipal junto isso, com a Câmara, e enfim. criar uma acho que- maturidade para aprovação desse projeto, sem dúvida alguma. Lembrando que não passa por 20 milhões. 20 milhões é aquisição, Não, é muito mais, né? é mais. É. Vamos lembrar isso, que a gente também tem a reforma e também tem a Adequação. parte de adequação, equipamentos e tudo mais. Eu acredito Secretário, se me também- permite, até contribuindo com o Daniel, eu gostaria que o senhor levasse essa mensagem ao prefeito. Quando eu estava presidente da casa, junto com os vereadores, tivemos uma reunião aqui, e no início, é óbvio que não precisa ser na minha gestão como presidente, não é isso, porque eu já não sou mais presidente, mas eu acho que nós temos que pensar além. São Carlos merece que nós pensamos além, no futuro. Nós dissemos ao prefeito, eu tive essa oportunidade de dizer a ele, prefeito, eu sou contrário à aquisição, todo mundo já sabe aqui desse prédio, e já disse por quê. Mas, secretário, o senhor assumiu a secretaria, eu gostaria que o senhor até tentasse, junto ao prefeito, de aproveitar a ideia que nós demos no início de 2017, que é fazer... Nós temos espaço, nós podemos pensar num centro administrativo. A Câmara não comporta mais. Eu tenho certeza que com esse recurso, a gente constrói a nova prefeitura, uma nova Câmara Municipal, num centro administrativo que vai atender muito mais a população. Essa foi a ideia que eu passei para ele quando ele esteve aqui, Daniel, porque eu acredito que a aquisição do prédio de 20, e gasta pelo menos mais 20 para adequar, que o prédio é um prédio antigo. Você imagina se nós tivéssemos o centro administrativo, aí sim, Câmara, Prefeitura, Secretarias no espaço, só que nós temos área para isso, e eu tenho certeza, fazer um prédio sustentável, um prédio que possa economizar, enfim, energia também, água, a segurança do prédio. Eu acho que é um tema, sim, que a gente podia debater, que tem meu total apoio, porque eu sei que essa Câmara não comporta mais, tivemos problema semana passada, e sempre quando tem necessidade de grandes debates, a Câmara não comporta, e a Câmara, a sua economia, ajudaria também. Então, seria recurso também da Câmara Municipal, para que a gente possa ter um projeto e ampliar para um centro administrativo, que a população seria bem atendida e a gente economizaria muito. Eu acho que o importante, presidente, é o debate. Nós não podemos nos furtar, pelo menos, a debater e a conhecer a matéria e buscar a solução. Então, acho que, oportunamente, a administração municipal do Poder Executivo deve encaminhar, se querendo, alguma possibilidade do centro administrativo, e aí debate-se com a Câmara e faz um projeto de futuro, como o senhor sempre gosta de falar, a gente projetar o futuro e planejar o futuro. O que não pode é ficar nesse marasmo de ter a necessidade e a gente não avançar. E eu contribuo aqui, se me permite, na questão do seguinte, desses dois projetos. Eu optaria por fazer os dois projetos, para os dois estudos, na verdade, os dois anteprojetos, vamos melhor dizer assim, para a gente ter a capacidade comparativa, de análise diária, de projeto mesmo arquitetônico, que a cidade merece, a Câmara também merece, a Prefeitura merece, e a gente vai ter, neste momento, a hora que você puder comparar, que eu acho que a questão comparativa, nem focar, nem num prédio novo, num terreno novo, num terreno zerado, e nem no prédio da fábrica, única e tão somente, eu faria isso, porque aí a gente contribuiria de uma forma maior, mais ampliada, mais democrática, de forma que a gente poderia ter o subsídio geral de informação e de comparativo. Eu me sentiria mais confortável. Muito bem. Nós lá, assim que vocês concretizarem, a gente tenta organizar orçamentariamente para a execução.
Com a palavra o vereador Hodson Magno do Carmo. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a população que nos acompanha, os vereadores. Poderia deixar passar em branco? Parabenizar todos vocês, Caco, em seu nome, secretário de Planejamento, toda a sua equipe, o Colucci. Estive com o Colucci a semana passada e fiquei bobo de ver a organização que vocês têm a respeito das emendas parlamentares. Em um minutinho, nem o deputado que mandou a emenda não tem uma organização tão organizada como a sua, Colucci, que eu vi aquele monte de papel, aquela organização que você tem, de saber quanto tempo falta, o que falta para a emenda vir, porque se perdia muita emenda, se perdia muitas e muitas emendas. Eu perdi muitas emendas por falta de organização. Então eu quero deixar registrado, Caco, meus parabéns a vocês, a toda a equipe da Secretaria de Planejamento, Colucci, para essa organização. É assim que faz a prefeitura funcionar, porque se não tem organização, como é que se faz? Você chega lá para o Colucci, para você, fala, ó, essa emenda tal, não tem ali, ele já bate no computador, já sai, já sabe o que está faltando, a questão da emenda do deputado Lobo Vim, você já falou os documentos que precisa providenciar, porque há um prazo, a emenda do deputado Zerbini também, Rodson, tem que correr atrás, vamos lá. Essa ligação que tem Prefeitura e Câmara Municipal, isso é muito importante, porque não é o Rodson que perde, não é os vereadores, é a população que perde. E ter na sua organização, São Carlos tem a ganhar. Mais uma vez, parabéns a todos vocês, viu? Obrigado. Eu faço suas as minhas palavras, que é verdade. Quantas vezes eu, indo ao Paço, indo lá no 5º andar, solicitando para o Colucci e para Vossa Excelência alguns dados, e para a Fabiana também, no momento, de forma eletrônica, ali, tudo bonitinho, tudo bem organizado, essa agilidade de informação contribui muito com o processo, que ele é moroso, mas e a gente está lidando com dinheiro, com recurso. E eu parabenizo. Aliás, eu faço uma pergunta. O trabalho que vocês fazem de forma com tanta responsabilidade é realizado por quantas pessoas? Na verdade, a Secretaria de Planejamento tem 4 departamentos, né? TI, Planejamento, Convênios, que vai muito bem, e o terceiro é o expediente, o quarto é o expediente. Então, são 4 departamentos que se organizam lá para a gente atender a lei que criou a Secretaria de Planejamento. O que nós estamos fazendo, né, por onde sempre passei, é mostrar que a gente tem que deixar um setor, uma secretaria melhor do que nós pegamos. Então é isso que nós estamos motivando, a equipe é um time, né, com funcionários públicos, acho que só o Bill é funcionário, eu e o Colucci somos de inquilinos do poder, né? Mas os demais aqui estamos investindo muito em formação, treinamento, com cursos fora da cidade. Eu acho que aí vai criando essa visibilidade do planejamento, né? Aliás, eu tenho outro foco no planejamento, que é mais de captação de recursos, de estratégia, com a iniciativa privada, a linha das PPPs. Eu acho que nós precisamos implantar um escritório de projeto e de execução, porque nós não temos mais capacidade de investimento. O planejamento, na próxima gestão, devo deixar como legado para a próxima, como possibilidade, plano de governo, é colocar o planejamento de uma outra forma, mais de execução, né, de políticas, de parcerias público-privadas, de planejamento estratégico, que nós não conseguimos fazer, infelizmente, Júlio, que é um desejo seu também, de tantas cidades hoje saber que São Carlos nós queremos para daqui a 50 anos. Nós precisamos fazer esse exercício junto com a sociedade, junto com a comunidade. Infelizmente, eu não vou conseguir fazer pelo curto espaço de tempo, mas acho que nós precisamos ter uma São Carlos ideal para 50 anos, garantir para as futuras gerações uma cidade melhor, com segurança hídrica, que eu tenho debatido. Nós precisamos ter uma represa para São Paulo, a questão do aeroporto, qual o investimento que nós queremos, o modelo melhor de modais de transporte, de organizar melhor a cidade não precisa crescer tanto, mas desenvolver muito. Então, tem algumas ideias aí que nós precisamos debater São Carlos para os 200 anos dela, né? Assim como fez Piracicaba, com Piracicaba 2000 há 20 anos atrás, e hoje é uma potência de cidade. São Carlos, como todas as cidades, é uma marca. Nós precisamos construir a marca de São Paulo, né, para seja reconhecido. Quando você fala em Barcelona, quando você fala em Rio de Janeiro, você já lembra uma marca de satisfação social, né? Então, é isso que nós precisamos construir
e eu acho que nós começamos a construir, organizando a casa nessa gestão com o responsável fiscal, nós temos que construir essa marca São Carlos tão forte e reconhecida no mundo inteiro. Na verdade, Caco, nós precisamos pensar a cidade não de 4 em 4 anos, governo de partido, isso é um erro terrível. A cidade tem que pensar nos próximos, independente de quem seja o prefeito, tem que pensar na cidade com política pública continuada, porque a cidade não nasce e morre em 4 anos. Não é para a futura eleição, é para a futura geração. Exatamente, é isso que a gente tem que pensar. Eu queria abrir agora para quem está no plenário, se quiser fazer alguma pergunta. Não havendo, secretário. O João quer falar. Opa, pois não. João, precisa gravar porque precisa registrar. Pode vir aqui à frente, João. Ok, justificar a saída do vereador Daniel Lima, reunião já pré-agendada, antecipadamente já estava agendada essa reunião. Tá ligado? Senhor presidente, boa tarde a todos e todas. Eu me chamo João Tavares, eu estou conselheiro de saúde, também queria prestar um elogio aí ao pessoal da Secretaria, de Planejamento, pelo trabalho desenvolvido, mas eu tenho algumas observações, até como usuário do SUS também, e tenho uma proposta, vou tentar fazer uma proposta aqui. As observações que eu gostaria de fazer, assim, estou sentindo aqui, parabenizar aqui os vereadores que estão aqui fomentando a discussão, fazendo pergunta, mas eu fico triste, porque eu esperava assim, um debate mais intenso, não no sentido de atacar a secretaria, o secretário, Mas eu estou me referindo em relação ao que nós estamos vendo na área da saúde. Vereadores preocupados com o atendimento na alta e na média e alta complexidade, na atenção básica, usam as redes sociais, fazem um barulhão danado. E esse é um momento que eu esperava que eles estivessem aqui. Claro que eles têm aí as tarefas aí diárias, mas é um momento especial, e eu estou sentindo falta disso. Eu me sinto assim, ultrajado, quando eu ouço e vejo alguns vereadores fazendo estardalhaço aí na rua, com os munícipes, com os usuários do SUS, e perdem a oportunidade de fazer essa discussão aqui. Então, eu queria deixar registrado isso, e aí eu queria também lembrar que o Conselho Municipal de Saúde, ele reprovou no dia de hoje, o termo não é reprovou, não foi, aprovamos a peça, a LOA apresentada na área da saúde no Conselho, porém com várias ressalvas, inclusive deve chegar aqui, se não chegou, mas deve chegar aqui para essa casa, as ressalvas que nós fizemos. É preocupante aí, mesmo que fosse só a manutenção dos recursos, mas o que nós vimos realmente foi uma redução, e isso nos preocupa muito, principalmente a questão da atenção básica, que é um anseio, que é uma necessidade de mudarmos o modelo, investir mesmo na atenção primária, para evitar, inclusive, gasto com a média e alta complexidade. E uma outra questão também na área da saúde foi a redução, salvo engano, aí de 50% nos recursos, comparando com 2019, na questão da vigilância epidemiológica. Isso nos preocupou bastante, porque era 1 milhão e alguma coisa, e hoje está próximo aí de 500 mil. Então, e aí, senhor presidente, eu sei que os secretários e os seus assessores aqui têm dificuldade de detalhar, inclusive foi feita a pergunta aqui, eles não conseguiram, nas áreas específicas. Eu queria então caminhar para uma proposta, eu queria ver, secretário, já que o senhor tem o desejo de envolver a comunidade, a população
na discussão orçamentária, eu queria propor para que, quem sabe no próximo ano aí, fizéssemos essa discussão fracionada, saúde, né, a audiência pública para tratar da questão da saúde na LOA e nos demais instrumentos de planejamento. É isso. Obrigado. Então, vamos lá. A questão da saúde não é só a questão de você ter dinheiro para custeio e manutenção. Nós temos que também trabalhar na gestão, né? Muitas coisas se resolvem com gestão. Um exemplo que eu tive quando eu passei, nós conseguimos uma economia de 70% em licitação de remédio. Então, não é uma questão só de dinheiro, é uma questão de gestão também. Secretário, só fazer um parênteses, que eu não posso perder essa oportunidade. O senhor continua com o pensamento, que eu acho que inclusive é o meu, que não é falta de dinheiro, é falta de gestão que pode melhorar a saúde? O Adib Jatene falava de duas frentes, né? Gestão e financiamento, tanto que criou a CPMF. Então, desde aquela época, você tem que conciliar, é que nem um barco que você não consegue remar com um remo só, né? Eu acho que tem gestão de um lado e financiamento do outro. E aí você busca o avanço. Não é só dinheiro que você financia sendo gasto em ralo, né? Então, é um exemplo. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Nós temos algumas situações que nós não tivemos também a vez passada, a exemplo do AME, que ajudou nessa articulação da saúde, diminuiu um pouco o custo com a medicina mais especializada, aumento de 54 leitos para o HU, né, a melhoria da relação com a Santa Casa. Então, não é só dinheiro, mas é a gestão que compõe a boa administração. Segundo ponto que você nos coloca, esse debate com a saúde, não só com a saúde, com as demais secretarias, ela deve ser feita anterior ao envio do orçamento para nós, ou da previsão orçamentária. Então, esse debate, essa decomposição orçamentária por secretaria, ela é feita junto com o secretário da pasta, fecha-se esse orçamento, prioriza, então, as ações e as metas, e ela é remetida para a Secretaria do Planejamento. Então, esse debate, não furtando de participação, mas não só na Secretaria da Saúde, da Educação, esse debate pode ser prévio dentro da Secretaria, qual é o orçamento previsto e a priorização desse gasto, porque o gasto sempre vai ter um limite por conta da receita orçamentária. Então, leve essa consideração até no debate interno do Conselho Municipal de programar, a partir de já, a priorização, por exemplo, para 2021, 2022, e vocês busquem, então, esse planejamento orçamentário decomposto junto com cada secretaria, no caso que você é militante, na Secretaria da Saúde. Já faz a decomposição. E a priorização é esse debate diário, sincero, com a Câmara, com o Conselho, para priorizar as ações, né? É como na casa da gente. A mulher quer vestido, a filha quer um computador, o filho quer uma bicicleta, né? Não tem dinheiro para tudo, qual é a prioridade? E é isso que nós temos que fazer. Dinheiro tem, precisa priorizar as ações, e a melhor fórum de priorização ou é na Câmara Municipal, pela democracia representativa, ou no próprio Conselho, pela democracia participativa. Eu acho que tem ambientes e momentos para isso. Celebrou, priorizou, a peça é fechada e remetida, então, para a Secretaria de Planejamento, para poder fazer a composição com a administração do modo geral. Muito bem. João, a casa, em nome do presidente Lucão Fernandes, está sempre à disposição dos conselhos, atenta para ouvir, para contribuir, e os conselhos são sempre bem-vindos nessa casa, sempre foram, e o presidente dá essa autonomia, como quando estive presidente, ele já é o segundo mandato, o vereador Lucão tem essa preocupação, então o conselho tem que estar mais próximo, sim, a gente sabe, principalmente, Elton, você é da saúde, quando a gente observa que há uma crítica nessa casa constante, que não há investimento na saúde básica. É por isso que nós temos outros problemas, né? Nós precisamos de mais leitos de UTI, porque nós não temos atenção básica do jeito que tem que ser, então a gente cansa até de falar isso. Mas nós não vemos movimentos, como você bem colocou, João, no intuito de solucionar esses problemas. Então a nossa posição é essa, e a casa sempre aberta aos conselhos, e faz muito bem participar. João, boa tarde. Eu também, muito bem a sua posição, né, como você falou que foi questionado o secretário, e ele não soube esclarecer muito bem, porque aqui fala, já veio da secretaria a imposição de algumas coisas. Eu fiz, de forma requerimento, vários questionamentos sobre a redução
da atenção básica, da prestação dos outros serviços, serviços terceiros. Assim que chegar essa devolutiva desse requerimento, eu passo para você, para o Conselho, e também estou esperando a devolutiva desse requerimento com algumas informações sobre esse orçamento da Lua de 2020 da saúde, para a gente até fazer as emendas, a gente tem até o dia 10 para fazer algumas emendas, né, Júlio? E eu estou esperando alguns esclarecimentos, que aqui não fui contemplado em todos, né, mas na grande maioria sim, mas na saúde ficou muito falho algumas informações que eu quero para ter uma votação e até emenda, mas assim que eu tiver essa devolutiva desse requerimento, passo para você, e foi muito pertinente a sua fala, viu? Parabéns. Importante dizer também, secretário, o João deve acompanhar e sabe disso, mas a população também, que nós temos uma lei municipal que obriga aos secretários de todas as pastas, de 4 em 4 meses, estar nessa casa para também dar satisfação do último quadrimestre. Então é importante o Conselho estar nessas audiências também, para poder colaborar. Então, a Secretaria, por exemplo, de Saúde, terá sempre de 4 em 4 meses passar por essa casa para prestar esclarecimento e trocar informações e a gente tentar melhorar em todas as áreas. É isso? Muito bem. Secretário, eu gostaria de agradecer, em nome do presidente Lucão Fernandes, o presidente está aqui presente, agradecer também a oportunidade de fazer essa audiência e dizer que a casa está disposta sempre a buscar soluções para os problemas. Fiquei muito feliz com a fala do senhor, quando o senhor disse que administrar a prefeitura é como um pai de família que tem que administrar a sua casa. Então, leve essa mensagem ao pai de família que, sempre que tiver um problema, não recorrer sempre a financiamento. Buscar formas alternativas e criativas para que a gente possa ter uma casa enxuta e funcionando. Obrigado, secretário. Obrigado, Fabiana, Carlos, a toda a secretaria. A você que acompanhou essa audiência da sua casa, nosso muito obrigado. Aos vereadores que passaram aqui e o que estão presentes agora, o vereador Elton, o vereador Lucão, o João do Conselho, também toda a assessoria. Agradecer a presença do ex-vereador Freire, aqui também na audiência pública da saúde, e as assessorias dos demais vereadores. Agradecer a nossa equipe técnica e a você que acompanhou esse debate. Então, encerramos nesse momento a audiência pública na Câmara Municipal de São Carlos, que contou com a presença da Secretaria Municipal de Planejamento, onde discutimos o orçamento do município de São Carlos para o exercício de 2020. Boa tarde a todos, encerrada a sessão, fiquem todos com Deus.